Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, mais uma live aqui no meu perfil renatagomes.access. E é sempre muito prazeroso, é sempre uma alegria estar aqui trazendo ferramentas para esse bate-papo, para essa conversa sobre ferramentas, sobre consciência, sobre energia, sobre tudo aquilo que pode trazer mais leveza e mais alegria para o nosso dia a dia. As lives são sempre às segundas-feiras, 14h14. Excepcionalmente eu mudo um pouquinho o horário, costumo avisar antes, às vezes troco o dia, mas geralmente segunda-feira, nesse horário 14h14, eu começo essa live. E hoje eu quero trazer um tema que eu acredito que é contribuição para todos, né? Em qualquer fase que a gente esteja, em qualquer idade, em qualquer movimento, com qualquer escolha. Que são ferramentas para a gente trazer mais energia para o nosso corpo, né? Começo de ano, vem aquela vontade de fazer um monte de coisa, aquele monte de escolhas e de alvos e tudo mais. E muitas vezes tem a sensação de que o nosso corpo tá ali já cansado, de repente exagera, né? Então vamos conversar um pouco sobre a energia do nosso corpo, como manter o nosso corpo com energia, como aproveitar o nosso corpo para também trazer energia para o nosso ser, né? Isso é uma troca. Então o assunto de hoje é sobre isso, ferramentas, energia para o nosso corpo, como ele pode ser contribuição e como a gente também, né, como ser, pode contribuir com ele. Bom, uma das ferramentas que eu gosto de trazer para falar sobre energia, né? Quando eu falo aqui energia, eu falo sobre vitalidade mesmo, aquele gás, né? Aquele up no nosso corpo também, tá? Não é energia só terapêutica, às vezes a gente conversa sobre as energias, né? Também é essa, mas tô falando mesmo da vitalidade hoje. Hoje o foco é um pouco nesse aspecto, tá? Uma parte dele nesse aspecto. Então, uma das ferramentas que eu gosto muito de conversar sempre e trazer clareza, na verdade, é sobre o que é o nosso corpo, tá? O nosso corpo, a gente entende pelo Access que esse corpo nosso físico, né, nossas moléculas, células, ele é, cada um com o seu, a nossa chave nessa realidade. Ai, Rê, o que é isso, né? Essa realidade que a gente diz, esse dia a dia, essa correria, esse nosso viver, nossas situações que a gente vai passando, é como se fossem cadeados que a gente vai destravando ao longo da nossa jornada aqui. E o nosso corpo, ele é a chave que faz essa abertura, essa expansão. Para a gente também tirar um pouco de alguns pontos de vista que muitos de nós foram criados, né? Eu fui ouvindo isso, né? Não tem a ver com a criação de mãe e pai, mas eu cresci ouvindo coisas do tipo: o seu corpo não é tão importante, o importante mesmo é o que você tem por dentro, né? E assim, naturalmente, eu não fui dando importância pro meu corpo realmente ao longo da minha vida, né? Até que algumas consciências, algumas coisas foram surgindo, e não só em relação à minha saúde ou à parte estética, mas também quanto a esse caminhar aqui, né? E aí foi essa grande percepção para mim. Quanto o meu corpo verdadeiramente é uma chave para eu destravar situações e passar pelos caminhos com muito mais facilidade, né? E o nosso corpo aqui nessa realidade, ele tem lá água, oxigênio, né? Ele tem toda uma movimentação acontecendo e ele também precisa de energia, né? A gente precisa ativar essa energia do nosso corpo. Então a primeira coisa que eu sempre sugiro quando a gente faz alguns exercícios, né, para relaxamento, para meditação ou para expansão, a gente sempre começa com uma respiração. E aqui o que eu vou trazer não é novidade para ninguém, né? Para o nosso corpo funcionar, a gente precisa respirar. Só que muitas vezes o que dificulta o nosso dia a dia, quando a gente se dá conta, é que está faltando presença nossa, do nosso ser, da nossa mente no nosso dia a dia. E isso traz sim peso para o seu corpo. Percebe quando você está cansado, a sua respiração fica ofegante,
né? Quando você corre demais ou quando você está sem atenção fazendo as coisas no automático, de repente pare e perceba como está a sua respiração, né? A respiração, ela também é fonte de energia para o nosso corpo. Então, uma das coisas que eu falo sempre é, em qualquer momento do dia, quando você acordar, ou numa situação que você está ali se vendo com a cabeça cheia, né? Além de outras ferramentas que eu já trouxe para a gente trazer clareza, né? Respira, sabe? É simples assim, para e respira. Solta forte quando você quiser liberar alguma coisa, ou solta com calma quando você está querendo simplesmente buscar presença. Trazer presença com a respiração traz leveza para o corpo físico. Percebe que quando a gente solta o ar de uma respiração forte, que a gente faz uma vez, duas, três vezes, parece que o nosso corpo relaxa. Por quê? Porque a respiração é sim um combustível para o nosso corpo. Então, a primeira ferramenta que eu acho mais importante, porque ela é necessária para todo o tempo da nossa vida, enquanto estamos nessa realidade, é a respiração. Perceba a sua respiração. Está no automático, está ofegante, está curtinha, né? Está sem presença. Então, traz presença para você, para o seu ser, para o seu corpo, com uma respiração profunda, consciente, sabe? Buscando perceber o seu corpo, perceber que o seu corpo é muito mais do que só um veículo nesse planeta. O nosso corpo é muito mais do que só uma capa que envolve o nosso grandioso ser, que é sim grandioso, mas não só ele é importante nessa realidade. O nosso corpo também tem importância nessa realidade, muita importância. É ele quem vive o dia a dia, é ele quem respira, é ele quem almoça, é o nosso corpo quem dorme, é nosso corpo quem sente o toque, quem beija, quem abraça, nosso corpo que se alimenta, que faz um exercício, né? Então o nosso corpo, ele é muito mais do que só um veículo nessa realidade, ele é realmente a chave que vai abrindo os cadeados do nosso dia a dia, das situações do nosso dia a dia. Então ter clareza disso, ter consciência disso, é um grande passo para a gente viver com presença, né? E a respiração, como uma das ferramentas que eu trouxe aqui, é ter essa consciência, é trazer essa sensação de presença para o que a gente vai fazer, é trazer presença para essa ligação entre o nosso ser e o nosso corpo, tá? Então, uma das ferramentas é isso, respirar, simples assim, respirar, né? Respira, solta quando você está buscando uma leveza e percebe como a respiração ela age diretamente no seu corpo, né? Às vezes uma respiração mais profunda, com um soltar do ar mais forte, traz um relaxamento de ombros, costas, tórax. Uma mais calma traz um relaxamento mais como um todo, né? Pernas, braços, quadris. Então perceba a respiração e pense que ela é sim um combustível muito importante para o seu corpo, tá? Então essa é a primeira energia que eu queria trazer, primeira ferramenta como energia para o nosso corpo, né? A outra ferramenta que traz energia mesmo física para o nosso corpo é ativar o timo. O timo é uma glândula que ela fica aqui, tá? E ela é uma glândula que a gente pode ativar. E por que a gente ativa o timo, né? Vamos trazer também, eu gosto de trazer clareza das ferramentas para a gente primeiro perceber que se isso faz sentido ou não para você, né? Para cada um vai ter um sentido. Para mim é esse que eu gosto de trazer nas lives, né? De cada uma das ferramentas. Mas também para você perceber quando mais você pode utilizar essas ferramentas e não só nas conversas que a gente tem aqui e as situações que eu trago aqui, né? O timo, ele é uma glândula que a gente tem que ela é muito, muito ativa na nossa infância até a adolescência, né? Ela é uma glândula que ela traz imunidade, né? Ela está sempre ali trazendo energia mesmo. Por isso que as crianças são tem tanta energia, né? Fala, nossa, essa criança corre, gente, ela não cansa. Essa energia vem do timo. Essa glândula dela está ativa, está na sua capacidade total, né? E quando vai chegando na adolescência, essa glândula, ela dorme, ela desativa. E aí, desse desativar,
nós não temos mais aquela grande energia, aquela explosão de energia que nós temos na infância, né? E ela também tem muito a ver com a imunidade, tá? Ela é uma glândula, quando ela está ativada, ela nos ajuda o nosso corpo a ter mais imunidade. Então, é super interessante para a gente, como adultos, né, e adolescentes, voltar a ativar essa glândula. Para quê? Simplesmente para ativar a energia do nosso corpo. É isso aí, Rê, bora ativar tudo, né? Trazer essa grande energia, para trazer mais imunidade, para trazer aquele gás, né? Em muitas técnicas energéticas, né? Em outras técnicas também, algumas chamam até de glândula da alegria, glândula do entusiasmo. Por quê? Porque essa energia que vem de dentro, né, ela está muito associada ao timo. Então, a gente pode também usar essa ferramenta para trazer energia para o nosso corpo. E aí você pode fazer isso pela manhã, quando você acorda, ou você pode ativar o timo no momento que você está ali no corre-corre do seu dia a dia, fazendo alguma coisa que está exigindo um pouco mais de energia do seu corpo, né? A gente simplesmente vai ativar essa glândula. E como que nós ativamos o timo? Dando pequenos toques nele, né? Ou fazendo um movimento circular, né? Eu gosto das batidinhas, né? Mas você pode ativá-lo tocando aqui na região, né? Fica bem aqui no centro aqui do nosso peito, né? E aí a gente dá pequenas batidinhas ou faz um movimento circular, não é nada forte, nem com muita pressão, sinta o que é confortável para você, e aí você vai pedir para o seu corpo ativar, né? Vai pedir para o timo se ativar no seu corpo. Timo, ative-se, timo, ative-se, timo, ative-se. Simples assim. Então, pela manhã, ao acordar, antes de sair da cama, faz uma respiração para trazer presença, né? Sai na cama naquele salto, já pegando o celular, né? Isso faz com que a gente desperdice energia. Por quê? Porque nós não estamos presentes, o nosso corpo não está nem preparado, né? Então, fazer esse alinhamento entre o corpo e o nosso ser pela manhã pode te trazer um dia com muito mais facilidade, com muito mais leveza, né? Então, logo pela manhã, você ativa, timo, ative-se, respira, timo, ative-se, timo, ative-se, simples assim. Ou, como eu comentei, em outras situações que você sinta que está precisando de mais energia, está num batidão de trabalho, tá num corre-corre de um lugar para outro, tá precisando fazer um monte de coisas e tá sentindo um cansaço físico, né? Ativa o timo, timo, ative-se, timo, ative-se. Então, bora ativar tudo mesmo. Essa também é uma ferramenta muito, muito grandiosa, tá? Uma outra ferramenta que é muito grandiosa e para quem não tá muito nesse meio do Axis, né? Ou está começando agora a entender um pouco mais sobre isso, pode até estranhar, mas uma das coisas é converse com seu corpo. Isso é uma ferramenta mágica. Poxa, se eu já tenho a consciência que é o meu corpo que é a chave nessa realidade, que é ele quem aproveita tudo que tem aqui, é ele que vive a nossa experiência nesse plano, né? É o nosso corpo. Tanto é que quando ele para de funcionar, nosso ser não está mais vivendo aqui nessa plenitude, né? Então, converse com o seu corpo, pergunte para o seu corpo, sabe? Dê bom dia para o seu corpo. Bom dia, corpo, né? Como podemos ser mais contribuição um para o outro hoje, né? Corpo, me mostre quais são os movimentos hoje que vão ser interessantes para as escolhas que eu estou fazendo, né? Corpo, a gente vai perguntando como ele pode contribuir. Gente, se ele é a chave, ele sabe das respostas. E aí a gente precisa pedir, precisa perguntar. E a gente também pode agradecer ao nosso corpo. Gratidão, corpo, por mais um dia hoje. Gratidão por acordar. Gratidão pelo dia que eu tive. Gratidão pelas experiências, pelas vivências. Gratidão, né? A gente sabe que a gratidão multiplica. Então, ser grato pelo seu corpo, sabe? Tirar também do nosso discurso, da nossa conversa com ele e com o nosso dia a dia, coisas do tipo, nossa, eu não gosto do meu corpo, nossa, eu tô horrível hoje, nossa, eu queria ter o corpo assim, assado. Não é isso, isso é um julgamento que você está tendo sobre o seu corpo. E isso faz com que fique tudo muito mais pesado. Então, converse com o seu corpo sem julgamentos, sem julgar,
né? Simplesmente baixando as barreiras, estando receptivo a como o seu corpo pode ser contribuição para você alcançar suas escolhas. Gente, é muito mágico isso, né? Esse sentimento de gratidão pelo seu corpo, né? Cuidar dele, o cuidar do nosso corpo, percebe que com essa consciência, né, de que ele é a chave nessa realidade, cuidar do nosso corpo é muito mais do que se alimentar bem, fazer atividade física. Sim, é importante, importantíssimo, mas cuidar dele como uma energia, como uma entidade que faz parte de nós nessa realidade. Então converse com seu corpo. Corpo, me mostre com facilidade, né? Às vezes você acorda ali, tá fazendo alguma coisa, dá uma dor de cabeça, uma dorzinha ali nas costas, um incômodo no ombro, na barriga. Poxa, converse com seu corpo. Corpo, o que você está querendo me mostrar? Você não está perguntando para ele, ele está te mostrando do jeito dele as coisas, né? Então, ele vai mostrar para você o que é leve para você fazer, o que é pesado para você fazer, o que está alinhado com as suas escolhas ou com o que não está alinhado, né? Ah, errei, como é que eu vou perceber isso? Como é que ele vai falar comigo? Se doer é porque é sim, é porque não? Como é que é isso? Sinta. Sinta, se conecte com o seu corpo. Por isso é legal conversar com ele. E aí você vai percebendo isso. E pede para ele te mostrar com facilidade. Pede para o corpo te mostrar com clareza. Né? Mostre, o corpo, me mostre com facilidade. Né? Qual é o melhor movimento para eu fazer hoje, para alcançar isso que eu estou buscando? E conversar com o seu corpo e perguntar para ele é uma ferramenta maravilhosa, porque se ele é a chave dessa realidade, né, que está trancada em diversas situações, é ele que vai abrir os caminhos aqui, então ele já sabe. Basta a gente perguntar, se conectar com ele e estar disponível, sabe? Estar disposto para receber essa resposta, sem julgar se é porque dói, se é porque não está com o peso que queria, ou porque não está na forma que queria, ou enfim, não importa, né? É sem julgamento, né? O corpo, ele é essa chave, ele é uma ferramenta para a gente aqui nessa realidade. Então a gente vai trazer energia para ele também ser contribuição com a gente. E a gente também, né, o nosso ser, quando eu falo a gente, é o nosso ser mesmo, também ser contribuição para ele, né? Isso é uma troca, é um conjunto, né, dentro dessa nossa realidade. Então, a gente pede para o nosso corpo mostrar quais são os próximos passos, mostrar quais são os movimentos. A gente pede para o nosso corpo nos mostrar se aquele convite, se aquela proposta, ela é algo que vai te levar para o que você está buscando, ou é algo que só vai te distrair no seu percurso, ou é algo que não vai contribuir, vai ficar pesado, né? E aí esse peso você vai sentindo também no seu corpo, percebe? Percebe que os nossos movimentos, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, elas vão refletindo no nosso corpo. Por quê? Porque ele reflete os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, né? Ele sabe o que é leve para cada um de nós, ele sabe o que vai contribuir com os nossos movimentos, com as nossas escolhas, os nossos desejos. Então, aprender a conversar com ele, a ouvir, né? E cada um não tem uma fórmula mágica, sabe? Do tipo, eu vou perguntar pro corpo, como é que eu vou saber se é sim, se é não? Cada um vai saber o seu. Mas quanto mais você fizer esse movimento de conversar com ele, perceber, estar em estado de presença, perguntar, mais facilmente você vai ter clareza desses movimentos, né? E ele contribui demais para as escolhas serem mais leves para cada um de nós. Bom, e mais uma ferramenta que eu também quero trazer para vocês é se permitir experimentar e viver e receber os processos corporais do Axis, né? Permitir que o seu corpo receba também. Às vezes a gente alimenta o nosso ser, né, com uma meditação mais mental, uma respiração, uma leitura de um livro, um curso, uma aula, né? E aí a nossa mente, o nosso ser, ele recebe tudo isso. Mas o nosso corpo também gosta de receber, né? O corpo, ele pode gostar de ser tocado, né? De receber essa energia através dos toques, de receber também para ele, né? Para as nossas células receberem.
para nossas moléculas receberem, né? E uma das formas da gente trazer esse receber para o corpo é se permitir experimentar e utilizar mesmo dos processos corporais, né? No caso do Access, existem vários, lógico, eu vou trazer os do Access, que são os que eu conheço e os que eu utilizo e aplico, né? A ideia aqui das lives é sempre trazer algo mais para a prática. Então eu sei que tem infinitas possibilidades do seu corpo receber nas mais variadas técnicas, mas eu vou falar de algumas de Access, né? Eu falo bastante dos processos das barras, né? De correr as barras, porque ela ajuda a trazer essa leveza mental, ela libera pensamentos, emoções densas, ela traz essa leveza, né? Ela abre espaço para o nosso viver, né? E para o nosso corpo, eu gosto muito de indicar, e quando eu falo indicar é porque eu adoro esse processo, né? Ele traz para mim essa energia, que é, por exemplo, o facelift. Eu fiz uma postagem do facelift, se não me engano, semana passada, né, explicando um pouco sobre ele. E também é um processo corporal do Access com toques, mas ele não são bem toques na cabeça como são do Access. São toques mais no nosso colo aqui, pescoço, rosto, né? Ele também movimenta ali alguns pensamentos, emoções e julgamentos que a gente tem do nosso corpo sobre o envelhecer, sobre a vitalidade, né? Ele também contribui com essa liberação, tá? Mas ele também contribui diretamente com as nossas células, com o nosso corpo. E tem outros processos corporais de Access também contribuem com a parte física, corrigindo a visão, MTVSS, tem uma série de processos mais específicos. Mas o facelift, ele é um processo, facelift energético, ele chama, né, de Access Consciousness. Ele traz esse rejuvenescimento celular. A gente fala que é um rejuvenescimento de dentro para fora, né? A gente rejuvenesce o nosso corpo de dentro para fora. Ele não é um processo invasivo, ele não exige internação, medicação, não. Ele só exige de você se permitir receber dessa energia, né? Baixar as barreiras para receber essa mudança no seu corpo, essa vitalidade, essa energia. Então o processo de facelift energético, né, de Access, ele também traz essa é uma ferramenta para trazer essa energia para o nosso corpo. Tá? Então são pequenos toques, sessões têm uma variação de tempo, né, de acordo com os praticantes. É sempre importante que você faça esse processo com um praticante formado, né, na técnica, para que você tenha resultados melhores. Né? E é que nem academia. Se eu fizer uma sessão de facelift, eu já vou sair no gás total? Pode ser que sim. Pode ser que precise de um pouco mais, né, de sessões, né? Conheço vários depoimentos e já vi vários, e falo por mim também, mudanças físicas, inclusive, com sessões de facelift, sabe? Diminuição de marcas de expressão, diminuição de manchas, essa vontade, esse ânimo também, né? Que traz o rejuvenescimento, também através das sessões de facelift. Então pode ser que com uma sessão seja 5 a diferença, com 2, com 3, com 10, não importa, né? O importante é a gente trazer essa energia para o nosso corpo, para que ele possa acompanhar as nossas escolhas. A gente fala tanto de escolher, de fazer os movimentos mentais, emocionais, manter a nossa saúde mental, o equilíbrio emocional, né? E aí tem infinitas técnicas também, e leituras e próprias lives, mas a gente fala pouco também desse receber disso tudo para o nosso corpo. E é extremamente necessário fazermos isso, sabe? Permitir que o nosso corpo receba, né, desses toques, receba desse movimento, desse processo, para que a gente possa rejuvenescer de dentro para fora. E aí com isso eu tenho mais vitalidade, eu tenho mais alegria, eu tenho mais energia, né? Então é todo um movimento a partir do nosso corpo também, para que ele seja a contribuição para a gente nas nossas escolhas, né? Preparar o nosso corpo para isso e sabendo, com essa consciência que eu já comentei no começo da live, de que o nosso corpo sabe os movimentos que nós temos que fazer aqui, né? E ele está disposto
a isso, a ser contribuição, a gente também, como ser, tem que fazer a nossa parte, né? Trazer energia para ele, conversar com o nosso corpo, ativar o timo, como eu comentei, né? Trazer para o estado de presença, né? A respiração é o nosso combustível natural de todo o tempo. Então, trazer a respiração para mais presença, para mais tranquilidade, para mais energia, né? Sabendo que ela também é um combustível para o nosso corpo. Tá? Então eu trouxe algumas ferramentas que dá para a gente usar em qualquer momento, como eu comentei, da nossa vida, né? Algumas pessoas me perguntaram sobre facelift, eu fiz alguns atendimentos dele na semana passada, né? E me perguntaram assim, o facelift é mais indicado, então 40 a mais. Eu falei, gente, isso não tem isso, né? O facelift, ele é um rejuvenescimento celular para qualquer fase da nossa vida, né? Eu não preciso estar me sentindo cansada para aplicar esse processo, muito pelo contrário. Eu posso me manter nessa jovialidade, nesse vigor, né? Correndo esse processo algumas vezes para mim, né? Pode ser uma vez por semana. Aqui em casa eu gosto muito de fazer a autoaplicação, procuro fazer todos os dias, mas às vezes escolho fazer outros processos, então nem todos os processos a gente pode combinar, né, um com o outro, e aí o facelift, como ele é um processo bem completo, quando eu escolho alguns outros eu acabo não fazendo a autoaplicação dele, né, mas se você tiver interesse, tiver dúvidas ou curiosidade sobre isso, pode me chamar aqui no direct ou no zap, sabem que o zap fica disponível no link da minha bio, tá? E crianças podem aplicar, minhas filhas mesmo são praticantes de facelift também, né? Recebem e aplicam, traz energia para todo mundo, para todas as idades, tá bem? E para quem é daqui de Santos, da região, Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, ou que está em São Paulo, ou que está aqui perto e quer passar por aqui, no próximo sábado, dia 24, eu estou organizando uma super troca de barras, de facelift e de processos corporais, né? Eu não tenho todos, eu sou praticante de barras, ou então eu sou praticante de facelift. Então, a gente vai trocar. A gente vai ser contribuição um para os outros. Quem quiser aplicar facelift com alguém interessado, aplica, quero receber facelift, mas não sei aplicar. Você procura algum praticante de facelift para aplicar em você ou de outros processos corporais, né? Importante que seja praticante de algum processo para que a gente possa fazer essa troca. Então vai ser no próximo sábado, dia 24 de janeiro, aqui em Santos, no Rota do Ser, tá? Na Ponta da Praia, aqui. E vai ser das 10 da manhã, meio-dia, né? Então é importante que a gente chegue ali, para quem tiver interessado, chegue bem no horário para a gente poder aproveitar a troca, lembrando que a gente vai aplicar em alguém e receber de alguém, seja qual for o processo, tá? Desde que seja Access, né? E a gente também precisa que seja feita uma inscrição, tá? Para essa troca, para a gente ter uma noção da quantidade de pessoas, quem puder contribuir levando as cadeiras ou macas para a gente trocar lá, nem todo mundo tem, pode levar, né? Então, como seremos um número maior de pessoas para essa troca, quem tiver disponibilidade de levar a sua maca, a sua cadeira, é interessante também. Tá bom? E se quiser mais informações, entra aqui no meu perfil, tem um feed falando sobre isso, tem um link na minha bio também para essa inscrição. A contribuição vai ser de R$30 para essa organização, para a reserva do local, e enfim, eu espero realmente que seja um movimento muito grandioso, de muita troca de energia, de troca de experiência, de conexão com as pessoas, né? Não se preocupe se você fez o curso e não pratica. Eu não sou terapeuta, eu não atuo na área, não tem problema. Eu fiz o curso, mas faz tempo, eu nunca mais apliquei. Que ótimo, aproveita essa oportunidade para praticar. E principalmente aproveita a oportunidade para o tema que eu trouxe hoje, para o seu corpo receber disso, receber de outras pessoas, né? Para quem já fez os cursos de Access, sabe que quando a gente faz o processo corporal em uma pessoa, a gente também está recebendo. Então, olha que legal, a gente senta ali para receber de alguém e quando a gente aplica, a gente também receber esses processos, né? E aproveitando também, eu não coloquei no post ainda, mas eu estou abrindo mais uma turma de Access, de classe de barras aqui em Santos, no próximo domingo, dia 25, tá? Surgiu uma demanda, então possivelmente
possivelmente não, surgiu uma demanda, então eu estou abrindo mais uma turma em janeiro, dia 25, no domingo, das 9 da manhã às 18 horas. Eu vou colocar o post também, se quiser mais informações, como funciona, como é que é isso, né? A classe de barras permite que você se torne um praticante de barras, ou seja, possa correr as barras das pessoas, pode fazer disso um trabalho, ou pode usar isso para sua família, e junto com a prática da aplicação da técnica, você também aprende, conhece várias ferramentas, inclusive algumas dessas que eu trouxe aqui com mais profundidade, com mais clareza, né? No nosso dia a dia, tá bom? Então, eu espero verdadeiramente os praticantes interessados. Se conhecem outros praticantes aqui da região que estejam por aqui, pode convidar, pode passar o meu contato. A gente faz a inscrição, tá? Para troca. E se você tem interesse em conhecer mais da técnica, se tornar um praticante ou repetir uma classe, né, de barras, caso você já tenha uma e quer ser facilitador ou quer atualizar, teve muita novidade do final do outro ano para cá de ferramentas, quiser atualizar a sua classe de barras com as novas ferramentas de Access Consciousness, também fique à vontade de me chamar aqui no Zap. Próxima classe vai ser domingo agora, dia 25. Tá bom? Um grande beijo para todos vocês e nos vemos na semana que vem.